Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Jefferson Macedo na área. Bem-vindos ao canal Cyberclasse. Compartilhei com vocês um pouquinho no primeiro vídeo que a minha ideia é compartilhar bastante aqui sobre segurança da informação, bastante sobre resposta a incidentes, bastante sobre forense digital. Muito do mundo de ferramentas, o que nós temos de ferramentas úteis aí rodando pelo mundo afora, o que sai de projeto open source, ferramentas comerciais, tudo que acaba sendo bastante útil no nosso dia a dia de incident responder, tudo que acaba sendo útil na operação de segurança, tudo que acaba sendo útil para responder de fato um incidente de segurança. Mas tudo isso tem uma base, né? Como que a gente vai começar aqui? Então a minha ideia é mostrar para vocês como que eu estou estruturando o meu laboratório, né? Antes de tudo, para a gente não esquecer aqui dos detalhes, se você ainda não curte o canal Cyberclasse, subscreve aí, por favor, dá aquela fortalecida aqui na corrente e vamos embora para o que interessa. Fechado? Vamos lá, pessoal. Então, como eu comentei com vocês, tudo tem um início. Qual que é o início, principalmente para quem vem de um tempo um pouco mais antigo da área de tecnologia, assim como eu? Eu comecei a minha carreira em 2009 na área de tecnologia. Trabalhei bastante com infraestrutura de redes, mais especificamente rede Cisco. Então, naquele tempo que eu iniciei como estagiário e depois fui migrando aí em diferentes cargos, diferentes carreiras, eu comecei trabalhando bastante com infraestrutura de rede Cisco. Então, aquela clássica configuração de notação CIDR, configurar switch, roteador, access point, e eu me encontrei naquele mundo, né? Então, ao longo dos últimos anos, então hoje eu já estou com pouco mais aí de 14, 15 anos de carreira somente na área de tecnologia. Migrei para a área de segurança efetivamente ali em 2016, né? Mas em 2012 eu já mexia bastante com a parte de segurança. Naquele tempo, a área de tecnologia, ou melhor, a área de segurança, era um pouco mais restrita a segurança baseada em firewall e antivírus, né? Então, eu nutro ainda hoje em dia muita paixão ainda por equipamentos físicos, por configuração de rede. Afinal, é a minha base de carreira, né? Eu sei que está todo mundo falando de cloud, né? Tem um grande movimento de adoção de cloud, não é de hoje. Todo mundo falando de Azure, Google, AWS, mas eu novamente, como um profissional ali das antigas, ainda o que dá aquela sacudida no coração é um bom e velho equipamento físico, tá? Então, como começo de tudo, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu quero mostrar o começo do meu laboratório, o começo aqui das configurações, né? De como nós podemos ter um laboratório que não custa tanto, tá? Claro que tem um belo de um equilíbrio aqui entre custo e benefício, mas a minha ideia é mostrar como que nós podemos ter um laboratório físico que vai chegar em uma condição bastante semelhante ao que nós temos nas empresas hoje em dia, né? Então, switch, roteador, servidor físico e usar essa infraestrutura, né, para, de novo, replicar o que as empresas têm hoje dentro das suas infraestruturas, né, principalmente para quem ainda não migrou para a cloud, e mostrar aí como que ao longo do tempo, ao longo dessa jornada aí de próximos vídeos, de próximas sessões de compartilhamento de conhecimento, nós podemos utilizar aquela infraestrutura. Legal? Bacana? Então vamos lá, pessoal. Eu tenho um compartilhamento aqui de tela, só para a gente entender um pouquinho, né, qual que é o meu objetivo aqui, tá? O meu objetivo, então, é basicamente hoje chegar nessa infraestrutura que está espelhada aqui na tela, tá? Então deixa eu mudar aqui o foco, só para mostrar isso para vocês de forma mais detalhada, tá? Até aproveitando, esse é um software bem legal né, uma aplicação bem legal em nuvem que eu utilizo para fazer os meus desenhos. Novamente, eu como profissional lá das antigas, eu vim ali de muita cultura e muita educação baseada em fazer topologias de rede, né? Criar topologias de rede. Não é das melhores, das mais belas topologias de rede, mas é mínimo entendível aqui, tá? Então, aqui eu estou replicando a infraestrutura que eu tenho disponível na minha casa, né? Ou o que se tornou meu laboratório. E que basicamente é o que muitos de vocês têm dentro de casa, né? Então, observem aqui, ó. Aqui eu tenho um roteador da Vivo, tá?
Ah, e aí tem um segredo bem bacana aqui que eu quero mostrar para vocês hoje, que foi um achado, né, uma descoberta do final de semana, e que eu estou classificando aqui como o menu secreto da Vivo, né, o menu secreto do roteador da Vivo, que eu pelo menos não sabia, descobri ele em alguns artigos bem antigos, e que me ajudou muito a sair do outro lado com esse laboratório, né, com essa configuração de laboratório. Então a minha ideia aqui principalmente é trabalhar com VLANs, né? Ou para quem não conhece esse conceito de Virtual LANs, Virtual Networks, né? Redes virtuais dentro de um mesmo equipamento físico, segmentação de rede, tá? Então é o que muitas das empresas têm hoje em dia nas infraestruturas. Então, o que vocês vão ter basicamente, né, refletindo muito do que eu já tenho aqui dentro de casa, é um roteador da Vivo, né, que eu pago ali os meus cento e pouquinho por mês para ter 300 mega, né, desculpa, 300 mega de conexão via fibra. Normalmente, quando nós recebemos esse roteador aqui da Vivo, que eles instalam esse roteador na nossa casa, ele vem ali com esse IP de rede local, 192.168.0.1, é o clássico. Pode ter alguma variação, mas esse normalmente é o endereço clássico, tá? 192.168.0.1. E ele vai ficar acessível aqui para nós por meio de uma interface web, né? Que normalmente é essa aqui, ó. Então, notem que essa interface web, com configurações básicas do roteador, não vai ter não terão tantas opções sofisticadas aqui, né? Eu não vou conseguir configurar um roteamento. O máximo que eu vou conseguir configurar aqui, né, são as faixas de Wi-Fi, né, as frequências, SSID, a senha do meu Wi-Fi, e o mais avançado que eu vou ter aqui para configurar é um NAT, um redirecionamento de porta e ponto, né? Eu não vou ter nenhuma função muito mais sofisticada do que essa para configurar por meio dessa interface básica de um roteador da Vivo, tá bom? Então essa é uma interface bastante conhecida aí que pelo menos é a qual eu conhecia até então, até antes de ter essa necessidade, tá? Voltando aqui para o nosso desenho, qual que é a nossa ideia? Eu tenho aqui, né, um switch Catalyst Cisco 3550. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é que esse equipamento switch Cisco, ele tem essa capacidade tanto quanto básica de roteamento IP. E com isso ele tem esse suporte a VLANs. Então a minha ideia é configurar as VLANs dentro desse switch Cisco, tá? Novamente, ele não poderia ser aqui um simples switch de acesso ou chamado Layer 2, tá? Porque um switch de acesso Layer 2 ele não tem a capacidade de configuração de VLANs ou de segmentação via VLANs, tá bom? Então por isso eu optei por ter aqui um Cisco Catalyst da linha 3550. Ele é um equipamento bastante antigo, tá? O meu, pelo menos, ele está rodando ali um sistema operacional da Cisco de mais ou menos 2009, se não me engano, tá? Então, até pelo tempo de uso, ele também tem um custo-benefício bastante acessível, tá? Que mais que nós temos aqui na nossa rede? E ponto importante, né? Tudo que já tem aqui de informação são configurações que eu já consegui fazer com sucesso, que eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente pode fazer, beleza? Que mais que nós temos aqui? Detalhes, né? Aqui no switch Catalyst Cisco, como que ele está conectado, né? Como que estão as conexões dele? Então, eu tenho um cabo de rede RJ45 saindo do roteador da Vivo e entrando na porta Fast Ethernet 01 do meu switch Catalyst Cisco, tá? Essa porta Fast Ethernet 01, ela está configurada em modo trunk, tá? Então, para quem não sabe, recapitulando de forma bem rápida os conceitos de rede, modo acesso e modo trunk. Quando eu configuro no modo trunk, é porque eu estou abrindo aquela passagem para diferentes VLANs, né? Para que aquela porta enxergue outros segmentos de rede, de forma bem genérica, tá? Não vou entrar aqui no detalhe de explicar exatamente o que é modo de acesso, modo trunk e coisa desse tipo, beleza? Já as portas 2 e 3, essas sim, após a configuração das VLANs, após a segmentação, serão configuradas em modo de acesso, tá? Mas vamos chegar no detalhe no devido momento, beleza? O que mais que nós temos aqui na nossa rede? Nós temos aqui um servidor
HP DL560 geração 8, tá? Foi um servidor aí que eu adquiri, ele é recondicionado. Então, isso aqui é o clássico caso dos servidores, né? De que às vezes as empresas precisam tirar o equipamento de linha, por algum motivo não tem mais suporte do fabricante, e elas têm aquele risco de manter um equipamento como esse em produção, um data center, por exemplo. Então, eles repassam, as empresas repassam esses equipamentos para outras empresas que comercializam, né, recondicionam e comercializam, como se fosse aí de segunda linha, né, de segunda mão, digamos assim. Então, eu também consegui, por um custo-benefício bastante bacana, adquirir esse servidor, um HP DL560 geração 8, tá? Ele veio, pelo menos para mim, com 256 GB de RAM, ou seja, bastante, né? Dá para fazer bastante diversas brincadeiras aí com toda essa capacidade de servidor. Tem 3 TB de disco, tá? Não é um disco SSD, é um disco SATA, mas ainda assim perfeito, nos atende muito bem, tá? E qual que é a minha ideia? É colocar uma série de máquinas virtuais dentro desse servidor HP, tá? Aqui dentro do servidor HP, eu já instalei com sucesso um VMware ESX na versão 7.0. Então eu vou emular uma série de máquinas virtuais aqui. Inclusive, a minha ideia principal é emular um firewall pfSense, né? Para quem já conhece, o pfSense aí que é um firewall bem bacana, né? Um firewall open source. E aí a minha ideia é fazer todo esse controle, novamente, espelhar o máximo possível aí perto da realidade de uma empresa como qualquer outra, né? Tem um firewall, tem outros dispositivos de conectividade, outros dispositivos de rede na mesma rede física, tá? Ou na mesma infraestrutura, melhor dizendo. Então a minha ideia em determinado momento vai ser ter um firewall pfSense instalado aqui em uma máquina virtual, tá? E aí esse firewall vai controlar todo o tráfego aqui da rede também, via regras, né? Via NAT, que mais? Vai ter um pouquinho de VLAN aqui também, né? E outras formas de controle de tráfego. Finalmente, aqui do outro lado, né, também conectado no switch por meio da porta Fast Ethernet 03, minha ideia é ter um access point Cisco, tá? Um Cisco Aeronet 802.11n, tá? Também já em End of Life por parte da Cisco, o que em mais um ponto ele me deu essa possibilidade de adquirir o equipamento por um custo relativamente muito bom, tá? É um equipamento também recondicionado que está em perfeito funcionamento. Se não me engano, ele entrou em End of Support em 2014, salvo engano, tá ok? Então, notem que eu tenho toda essa infraestrutura aqui conectada, tá? São equipamentos físicos de fato que eu tenho aqui no meu ambiente e que a ideia é fazer com que eles funcionem de forma interconectada. Novamente, o nosso foco aqui é trabalhar com VLANs, com essa segmentação de rede, né, para espelhar aí o ambiente de uma empresa. O que mais que nós temos aqui? Então essa aqui é a foto de fato, né, dos meus equipamentos. Novamente, né, eu mostrei para vocês o diagrama de rede, a topologia de como tudo aquilo vai funcionar de forma conectada. Mas eu tenho um rack que está aqui na minha frente, né? Acabo que não vou conseguir mostrar para vocês porque foi toda uma questão de limitação física, de movimentação aqui com a câmera, né? Mas a minha ideia aqui é conectar todos esses equipamentos, né, de forma lógica agora, porque fisicamente eles já estão conectados. Inclusive eu tenho um rack aqui atrás aqui da minha mesa, né, onde ficam todos esses equipamentos e ficam conectados. Então notem que aqui, ó, eu tenho o meu servidor HP, o DL560 geração 8, tenho o switch Catalyst Cisco 3550, o access point aí da Cisco também, o Aeronet, certo? Não está mostrando aqui, mas ele na verdade está no outro cômodo. Aqui do outro cômodo para cá eu passei um cabo RJ45, mas lá no outro cômodo, que é a minha sala, está o modem da Vivo, né? O modem barra roteador aí da Vivo com aquele endereço IP 192.168.0.1. Fechado, galera? Vamos agora para o que interessa? Vou compartilhar aqui com vocês alguns dos principais pontos que para mim foi um pouquinho de dor, né, para fazer essa configuração, mas que eu finalmente saí aqui do outro lado, beleza? Deixa eu centralizar aqui a tela. Então, o que eu busquei fazer aqui, né?
primeiro fazer a configuração aqui do switch Catalyst Cisco, né? O switch Catalyst Cisco, para fazer a configuração dele, eu utilizei um cabo serial, um cabo console, né? Um cabo azulzinho, um azul claro da própria Cisco, né? A Cisco costumava mandar isso aí de quilo, né? Pelo menos quando eu trabalhava com os equipamentos da Cisco, não sei como está hoje, né? Mas ele cabo fininho, cabo azul claro, para fazer essa configuração com o seu computador conectado diretamente no switch, ou no roteador, ou em qualquer outro dispositivo da Cisco, tá? Então, eu utilizei esse tipo de cabo para me conectar no switch Catalyst 3550 e fazer a configuração via terminal, via PuTTY, né? É o mais conhecido, software PuTTY é o mais conhecido. Então, eu comecei fazendo a configuração aí no switch Catalyst 3550. Então, nós teremos essa telinha aqui, ó, nosso bom, velho e famoso PuTTY, né? Esse famosinho aqui. Então, vamos lá. Eu já tenho ele salvo aqui, tá? Então, tudo que eu estou fazendo já tem uma configuração salva. Eu consegui configurar aí um IP diferente, né? Mas eu vou chegar lá para mostrar para vocês, para compartilhar melhor como que eu cheguei até esse resultado. Mas eu já estou com a seção do switch salva e configurada aqui. Então, estou colocando aqui para me conectar. Já tenho o IP, a senha, né? Perdão, a senha salva aqui. Então, por isso eu conectei com facilidade, tá? Então, notem que aqui, ó, eu já caí na tela de conexão do equipamento via PuTTY, tá? Então, notem que eu tenho aqui, ó, já para digitar a senha. Aqui, da forma que eu configurei esse equipamento Cisco, né, esse switch Catalyst 3550, o que aconteceu? Eu preciso digitar a senha principal e depois a chamada senha de Enable, tá? Então, Enable, que é comum aí nos equipamentos da Cisco. Senha de Enable, que eu configurei também. Então, eu tenho duas senhas para fazer esse acesso. Ponto importante, eu estou fazendo um acesso por Telnet, tá? Eu tentei fazer uma configuração por SSH aqui, mas como o sistema operacional, a versão do sistema operacional que está rodando no Cisco é muito antiga, né? Teve uma série de bugs, uma série de vulnerabilidades que foram detectadas, e dessa forma eu não estou conseguindo me conectar via SSH. Então, sem problemas, é uma rede local, apesar de existirem falhas aí no protocolo Telnet, né? Principalmente quanto à criptografia, sem problemas, eu fiz a configuração aí via Telnet, tá bom? Tá na minha rede local, sob controle. Então, me conectei aqui no switch, tá? Vamos lá. Vamos aumentar um pouquinho isso aqui, né? Só para ficar mais fácil de a gente visualizar. Beleza. Então, pessoal, notem o seguinte, né? Consegui me conectar ao switch Cisco Catalyst 3550. Aumentei aqui o prompt, né, para ficar melhor aqui a visualização. Entrei aqui com o comando de EN, né, para Enable. Já tenho configurado uma senha de Enable. E aqui já entrei no modo de configuração privilegiada do switch Catalyst Cisco 3550. Perfeito. O que eu vou fazer aqui para vocês, né, com vocês, só para a gente ter uma ideia de exatamente de quais parâmetros eu precisei configurar aqui. Então eu vou utilizar o comando show running config, um comando padrão aqui da Cisco, né, para que eu possa visualizar quais são os parâmetros que estão configurados aqui nesse equipamento. Deixa eu só ampliar aqui o nosso prompt, né, para ficar mais fácil a visualização. Então notem o que eu precisei configurar aqui, tá? Eu não vou seguir exatamente uma ordem, só para não tomar muito tempo, mas eu vou compartilhar com vocês quais são os principais pontos que eu configurei aqui, tá? Então, configurei o comando chamado Service Password Encryption, né? Para quê? Porque depois que eu configuro algumas senhas, senha de Enable, a senha de usuário, né, para me conectar aqui ao equipamento,
essas senhas ficam em texto claro, né? Então depois eu utilizo esse comando aqui de Service Password Encryption para embaralhar e ficar dessa forma, né? Para não ficar visível e totalmente visível cada uma das senhas e outras informações sensíveis que estão na configuração, perfeito? Outras coisas que eu configurei aqui, o hostname, né? Então, já no modo privilegiado, eu venho aqui, né, utilizo normalmente o comando conft, que é a mesma coisa que o configure terminal, certo? Para eu poder entrar em um modo de configuração, tá? Então, eu utilizei esse comando para quê? Para aplicar as configurações de fato. Mas retomando aqui é o que eu configurei, né? Então, configurei o Service Password Encryption, configurei o hostname, configurei o Enable Password, tá? Comandos importantes, né? Configurei aqui, ó, o IP Routing, tá? Então, ele é importante para habilitar essa primeira camada de roteamento aqui dentro do equipamento, perfeito? O que mais que eu configurei? Configurei um usuário admin aqui, né? Com um privilege 15 e um secret 5, né? Então, tá aqui a senha e o usuário para acessar esse equipamento. O que mais que eu configurei aqui de importante, né? Eu tentei inicialmente configurar esse IP SSH version 2, mas no final das contas ele acabou não dando tanto certo, né? Justamente por conta dessa questão de não conseguir me conectar a esse equipamento via SSH, por conta aí de uma limitação de bug, do SO da própria Cisco, sem problemas. Nós somos de Telnet, tá? E aí, ó, conforme eu comentei com vocês lá no desenho, interface Ethernet ou Fast Ethernet 0/1. Então ela está configurada, ó, em Switch Port Mode Trunk Encapsulation.1Q. Então ele é um primeiro comando necessário, tá? Para depois, nesse SO aqui da Cisco, né, nesse Switch Catalyst 3550, você poder dar um Switch Port Mode Trunk, beleza? Notem o que mais, né? A minha interface Fast Ethernet 02, né, conforme estava lá no desenho, eu configurei aqui, né, um switch port Access VLAN 2, né, e um switch port Multi-Access. Ponto importante, ignorem essa descrição aqui, né, porque essa descrição de Vivo Fiber Router, ele deveria estar aqui na Fast Ethernet 01, tá bom? Então, é só essa aí a alteração que nós tivemos. Então, notem que, a partir daqui, eu já tenho configurada essas duas portas em Switch Port Mode Access, né? Cada uma com a sua VLAN, tá? Mas as VLANs e as portas em modo acesso são uma das últimas coisas que nós vamos configurar. Diferente disso, notem que todas as outras portas, né, estão com a configuração padrão que vem da fábrica, né, quando o switch está zerado. Então, ó, tem 24 portas Fast Ethernet esse switch, tá? Eu não tenho nenhuma porta giga aqui, apesar de estar na configuração, mas fisicamente eu não tenho essa porta giga. Eu não tenho uma GBIC espetada aqui no equipamento, tá bom? Mas sem problemas, isso não representa um prejuízo aqui pra gente. Vamos lá. Ó, tá aqui, ó, as minhas portas giga, certo? Porta giga 1 é a porta giga 2. Pontos importantes, né? Aí sim, a interface VLAN 1, que é a VLAN padrão, que já vem nos equipamentos Cisco. Então aqui, ó, eu precisei configurar um endereço IP nessa interface VLAN 1. Aqui eu utilizei o mesmo range, né, que veio no equipamento da Vivo, né, que normalmente é utilizado pela Vivo. Importante utilizar esse mesmo range nesse caso, tá? Relembrando, né, notando um ponto bem importante que é aqui, o equipamento da Vivo, ele vem no range 192.168.0.1, né, o endereço principal, inicial dele. A máscara de rede é a barra 24, tá? Então é um 255.255.255.0, tá? E por que eu coloquei 254, tá? Eu coloquei esse 254 porque é um hábito meu, de quando eu já trabalhava com redes, de colocar um endereço diferente do 1, até para eu evitar muita confusão, tá? Então, eu utilizo aqui o último endereço válido antes do endereço de broadcast. Então, relembrando que 192.168.255 seria o endereço de broadcast dessa subrede, tá? Então, aqui eu utilizo sempre o último endereço válido, muito mais aqui para documentação e para boas práticas, tá? Para evitar que eu
me confunda aí em qualquer outra configuração. O que mais que eu coloquei aqui, né? Eu já deixei configurada outras duas interfaces VLAN. Por quê? Aqui eu vou ter 3 subredes, tá? Eu já configurei 3 subredes. E poderia configurar outras. Quantas outras eu quiser, eu posso configurar, tá? Então, aqui eu coloquei uma outra interface VLAN 2. E aí, para bater essa combinação aqui de 2, né? VLAN 2 e a subrede, o terceiro octeto também 2, eu faço dessa forma, tá? VLAN 3, terceiro octeto 3. Então isso aqui é muito mais para boa prática de documentação ou manias minhas, somente aqui para deixar de forma mais entendível. Aqui eu não configurei e não vou configurar uma subrede 1, né, cujo terceiro octeto seja 1, só para evitar confusão, tá? Eu não consigo configurar uma VLAN 0, é impossível nos equipamentos Cisco. Então, VLAN 1, eu utilizo aqui o octeto 0, terceiro octeto 0. Então, 192.68.0.254. Novamente, todas essas VLANs, eu estou utilizando aqui uma segmentação barra 24, ou seja, 255.255.255.0, beleza? Outros pontos importantes, né? Preciso configurar aqui no switch, né? Eu preciso dizer para o switch que o default gateway da rede é o endereço 192.168.0.1. Quem que é esse 192.168.0.1? Esse carinha é o nosso roteador da Vivo, beleza? O que mais que eu preciso configurar aqui, pessoal? Preciso configurar uma rota padrão, ponto crítico aqui do vídeo, tá? Ponto muito importante. Eu preciso configurar uma rota estática dentro desse switch, tá? Por quê? Essa rota estática ela vai me dizer o seguinte, né? Que os pacotes que vierem aqui de qualquer rede, né? Que tiverem como destino qualquer rede e qualquer máscara, ele terão como destino 192.168.0.1, que é o roteador da Vivo, né? Ou seja, tudo que não tiver um direcionamento claro, né, de resolução, de encaminhamento dentro dessa rede, vai ser direcionado para o roteador da Vivo. Perfeito? Então é muito importante e é crucial aqui para fazer funcionar o nosso ambiente ter essa rota estática, que eu vou configurar com esse mesmo comando, iproute 0.0.0.0, a máscara 0.0.0.0 e o destino, o nosso roteador da Vivo, 192.168.0.1. Outros dois comandos aqui de IP HTTP Server e Secure Server, tá? Não são críticos para as nossas funções aqui de roteamento e segmentação. E finalmente, né, aqui está o espaço de configuração para acesso ao equipamento, seja via SSH, seja via Telnet. Tá? Ponto importante é que eu configurei depois via Telnet. Então, essa é a configuração válida. Line VTY04, password, né, aqui é o password de enable que eu configurei, login, transport input, telnet. Perfeito? Simples dessa forma. Quais outros pontos importantes aqui, críticos para essa configuração? E aí o que eu quero mostrar para vocês? Que é justamente o que eu chamei no começo do vídeo do menu secreto da Vivo, né? Que rufem os tambores. Esse é o chamado menu secreto da Vivo. Vamos lá. Tá aqui, ó. Aqui na minha outra tela. Então, novamente, nós somos habituados a acessar esse menu clássico aqui da Vivo, né? Então, por padrão, se eu vier aqui e digitar 192.168.0.1, né, nessa mesma rede, eu vou cair nesse menuzinho clássico, certo? E aí, fazendo uma série de pesquisas aqui, eu, por acaso, aqui consegui encontrar aí esses um menu diferente aqui para aplicar essas configurações. Por quê? Seguindo aqui a estrutura, né, que eu tenho aqui configurada, que é a minha estrutura desejada, aqui no roteador, da mesma forma que eu configurei uma rota estática, né, de ida, né, ou seja, para encaminhar todos os pacotes para o roteador da Vivo, eu precisaria, aqui no roteador da Vivo, também configurar uma rota de retorno, né? Só que eu fiquei pensando, tá, mas esse roteadorzinho básico, né, com essas configurações, que não me deixa fazer quase nada, como que eu configuro aqui uma rota estática de retorno, né? E pesquisei bastante, quebrei a cabeça,
até que eu achei um artigo um tanto quanto antigo, né? Que aí ele falava basicamente como acessar aí alguns menus um tanto quanto restritos aqui da própria Vivo, né? Dos roteadores da Vivo. E aí eu cheguei na seguinte combinação, olhando os artigos, né? Se você acessar aqui, ó, 192.168.0.1/padrão, você vai cair em uma interface avançada de configuração dos roteadores da Vivo, né? Então, notem isso. Olha só que diferente. Da mesma forma que vocês vão olhar lá no... vão receber essa combinação, né? Essa combinação de usuário e senha para acessar, que está lá no roteador de vocês, né? Que normalmente nos casos da Vivo vem anotado, né? Vem uma etiqueta colada, que aí normalmente é um admin, um password que está anotado lá. A mesma coisa vai acontecer aqui, né? O password vai ser o mesmo que você utiliza para acessar aquela interface admin, a interface clássica, tá? Então também vai estar anotado aqui no seu roteador, na etiqueta. A diferença é que você vai utilizar a senha, o usuário, né, username chamado suporte, tá? Então, vamos lá, vamos acessar esse cara aqui, né, para ver como que ele funciona nesse caso. Eu vou só pegar a senha dele aqui, tá? E aí, ó, usuário suporte. E olha só, tadã! Nós temos aqui uma visão muito mais privilegiada, né, e com algumas configurações, um menu muito mais sofisticado de como que eu posso configurar esse modem, né? Como que eu posso acessar algumas funções mais avançadas desse modem do equipamento da Vivo, tá? Qual que é o ponto principal aqui, né? Notem que esse aqui, ó, ele é o meu modem, ele é do fabricante chamado MitraStar, tá? E aqui tem o modelo dele, GPT2741GNAC-N1, tá? O que eu preciso acessar aqui? Eu preciso acessar aqui um menu chamado configuração de rede, mais especificamente a parte de routing, tá? Por que a parte de routing? Porque, relembrando, da mesma forma que eu configurei uma rota estática, né, no meu switch Cisco Catalyst 3550, que é uma rota de ida, né, ou seja, uma rota que manda os pacotes do switch Catalyst Cisco para o roteador da Vivo, da mesma forma eu preciso fazer o contrário, né? Eu preciso configurar uma rota estática dizendo que essa vai ser uma rota de retorno, ou seja, eu vou mandar os pacotes de volta para o roteador, para o Cisco Catalyst FT550, beleza? Vou só aproximar aqui para melhorar a visualização para nós. Então notem que aqui, ó, eu tenho a opção de Add New Static Route, tá? Então eu já deixei essa configuração feita. O que eu preciso considerar aqui, né? Eu adicionei primeiro essa rota aqui, ó, essa primeira rota da subrede que eu criei, interface VLAN 2 lá no meu switch Cisco Catalyst T550. Então eu tenho aqui, ó, 192.168.2.0, novamente minha subrede da interface VLAN 2 do switch Cisco, tá? Então tudo que tiver como destino essa subrede 2, né, interface VLAN 2, eu vou ter como gateway o 192.168.0.254. De onde que é esse 0.254? É a interface VLAN 1 que é a interface VLAN padrão do meu switch Cisco Catalyst, tá bom? E aí a máscara de subrede, eu estou sempre trabalhando aqui com /24, tá? Se você quiser por algum motivo trabalhar aí com /16, com enfim, com o barra que você quiser, com a divisão de subrede que você quiser, sem problemas, tá? Basta replicar isso aqui. E aí a configuração aqui de peso de métrica, tá? Então eu fiz essa configuração aqui, ó. Eu preciso fazer essa configuração para cada uma das subredes aí que eu configurar, tá? Ou de novo, se você quiser flexibilizar também essa configuração, sem problemas. Fechado, pessoal? Então, ó, notem que aqui, ó, eu já tenho a configuração para minha subrede 192.168.2.0 e 192.168.3.0. Pô, Jeff, quero configurar aqui uma subrede 4.0, 5.0, sem problemas. É só repetir isso aqui e não esquecer
de criar, de habilitar, né, a interface VLAN lá no switch Catalyst Cisco. Perfeito? Simples assim. Não tem muito mais segredo aqui. Acho que a parte difícil era chegar aqui nesse menu aqui da Vivo, né? Que novamente, pelo menos para mim, foi uma grande descoberta, né? Foi o chamado menu secreto da Vivo, tá? Dos roteadores da Vivo. Mas notem o seguinte, aqui ó, nós temos uma série de outras configurações que podem ser bem úteis também, tá? Então, interface aqui de WAN, de LAN, tem mais routing, tem QoS, né, que é o Quality of Service, tem configuração de NAT, DNS dinâmico, o que mais? Eu tenho algumas configurações mais avançadas de controle parental, certificados e configurações de VoIP aqui também, tá? Então notem que, diferente daquele primeiro menu, né, do menu clássico do 192.168.01 da Vivo, eu já tenho algumas funções muito mais avançadas aqui, beleza? Então, com isso, nós já conseguimos configurar, nós já temos aqui essa segmentação em VLANs, né, funcionando muito bem, tá? Vamos dar uma olhada de novo lá no nosso PuTTY, como que tá? Deixa eu acessar aqui novamente, nosso PuTTY, tá aqui, ó. Vou abrir ele aqui. Vou pegar novamente a nossa senha aqui do roteador, desculpa, do switch Catalyst Cisco, né? Vamos lá. Beleza, então eu já caí de volta aqui, ó, no meu switch Cisco Catalyst. EN para Enable, senha de Enable e tô aqui de volta, tá? Então notem o seguinte, deixa eu aumentar de novo aqui esse menuzinho, né, para ficarmos aqui com uma visão bem legal. Legal, fiz o ajuste aqui, beleza? Então notem o seguinte, se eu der um comando show IP route, eu tenho aqui, ó, explicitamente dizendo as rotas que eu tenho, as interfaces VLAN que eu tenho, né? E aqui, ó, dizendo que eu tenho uma rota estática partindo do 0.0.0.0/0, sendo encaminhado via 192.168.0.1, tá? E aí, cada uma das interfaces VLAN que eu criei manualmente, certo? Inclusive, ele me diz aqui o seguinte, ó, Gateway of Last Resort, né, o gateway do último salto, é 192.168.0.1 para a rede 0.0.0. Legal, pessoal? E aí, dessa forma, nós conseguimos, de fato, chegar aqui em uma arquitetura funcional daquele desenho inicial que eu mostrei para vocês, né? Que é esse aqui, ó. Né? Então, eu tenho o meu roteador vivo funcionando aqui dentro de casa, tá? Ele está funcionando como um Wi-Fi também, sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo, mas a ideia é que eu possa, em breve, migrar tudo aqui para o meu Access Point Cisco, eu ainda vou fazer isso, tá? Mas o ponto mais crítico aqui para mim é que eu já tenho, né, o servidor HP conectado, funcional, já tenho aqui, o que era mais crítico para mim é essa segmentação de VLANs, tá? E essa segmentação de VLANs, propriamente se comunicando aqui com o roteador Cisco, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, né, ó, vamos lá, vamos pegar aqui uma das portas aqui do switch Showrun. Então, notem aqui, por exemplo, ó, na interface Fast Ethernet 0.3, eu configurei aqui em modo acesso, né, Switch Port Mode Access, Switch Port Access VLAN 3, né? Eu ainda não tenho a distribuição via DHCP, então se eu conectar o computador aqui nessa porta, Fast Ethernet 0/3, eu preciso configurar ainda o IP de forma fixa, manualmente, tá? Então, eu já fiz esse teste, eu espetei o meu computador, né, o meu laptop nessa porta física, por meio de um RJ45, e configurei aqui nela o IP 192.168.3.20, é um IP qualquer desse range, tá? Então foi justamente aqui, ó, certo? Com essa máscara de rede, configurei um DNS aleatório qualquer aqui do Google, né, só para fazer essa validação, 8.8.8, e aí eu consegui plena comunicação, né?
conseguir plena comunicação, conseguir acesso na internet, tendo aí como gateway principal da rede, todos os pacotes saindo aí por meio do roteador da Vivo, né? Mas, de novo, todos os equipamentos fisicamente conectados no switch Catalyst Cisco 3550. Beleza, galera? Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês aí de alguma forma, tá? Esse é só o início aí da nossa saga de configuração aqui do laboratório. Para quem ainda não fez a subscrição aqui no canal, dá aquela força, dá o joinha, tá bom? Cyberclasse, nossa ideia aqui é produzir muito mais conteúdo útil para vocês. Fechado? Até mais, galera. Tchau, tchau.